Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Este é o canal A Bíblia em Foco e eu sou o pastor Levi Longaray falando com todos vocês. Recebam o meu carinho, meu respeito e que Deus, as mãos do Eterno, possa estar estendido sobre a sua vida. Você está no meu canal A Bíblia em Foco, canal este que tem responsabilidade de levar até vocês a mais pura e genuína palavra de Deus. Queridos irmãos, não esqueçam de forma alguma de rever as vossas notificações para recebimento dos nossos vídeos. Também, meus amados e queridos irmãos, os compartilhamentos, os comentários são muito importantes. Percebi que nos últimos vídeos tem muitas pessoas se ausentado dos comentários. A gente entende isso porque eu sempre disse e deixei bem claro que comentários que fossem abusivos eu ia remover. Então tem pessoas que não gostam de fazer as coisas certas, não gostam de estar dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Então a gente não pode fazer nada, meus irmãos. Mas graças a Deus pela vida de vocês que são sábios nos comentários. E a vossa sabedoria me faz gravar o nome de vocês, muitos de vocês, irmão Daniel, irmão que tem o canal dele sobre o nome de Trump Sincero, a irmã Camila, o irmão Anselmo, de Rio Grande do Norte, enfim, não quero fazer injustiça, mas todos vocês que têm têm somado para o canal, depois em outros vídeos eu vou falar mais nomes, mas têm ajudado com comentários sábios, inteligentes, vocês são uma bênção de Deus. A irmã Aparecida, se não me falha a memória, está sempre comentando nos vídeos e conforme o tempo vai desenrolando eu vou falando dos nomes das pessoas que têm gravado mais na minha mente, têm impregnado devido à sinceridade dos comentários e à defesa pelo canal e também a defesa pelo verdadeiro evangelho. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes, é um prazer muito grande mesmo, do fundo do meu coração, poder entrar dentro do lar de vocês através de um aparelho receptor que você tem em suas mãos, em sua casa. Que Deus abençoe. Essa plataforma chamada YouTube tem beneficiado muitas pessoas hoje em dia, porque vocês podem ouvir a mensagem do Evangelho dentro da sua casa, mas também tem destruído em massa milhões de pessoas, porque nós estamos numa plataforma onde muito poucos são os que sabem o que falam a respeito do Evangelho. A grande maioria são falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, pessoas completamente pervertendo o santo e verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós estamos no tempo do fim, tem se tornado muito difícil, uma peculiaridade, encontrar pessoas que verdadeiramente estejam pautados 100% na palavra de Deus. Amados irmãos, eu tenho percebido assim uma baixa nos meus vídeos, em visualização, os últimos vídeos. Eu tenho percebido muitas pessoas se ausentando. O meu canal parece que travou ali no número de inscritos agora de um mês para cá. Muitas pessoas vão se inscrevendo e ele não sai daquele número. Por quê? Porque muitas pessoas estão saindo. Não tem problema, meus irmãos, não tem problema. Eu sempre fui bem claro e bem sucinto com todos vocês. Não tem problema a saída das pessoas. Esse vídeo, quero esclarecer na abertura desse vídeo sobre esse assunto. Se estão saindo, é como eu já assumi igrejas, é como eu já pastorei igreja de pessoas que diziam no começo que aceitava a verdade, que está de acordo com a verdade, que ia caminhar pela verdade, mas quando a palavra começa a ser ministrada, é poucas pessoas que verdadeiramente estão dispostos a lutar pela verdade, pautar sua vida na verdade e não está aí vivendo essa igreja herética e esses cultos cheio de aberrações. Então é verdade mesmo, as pessoas, hoje em dia, um grande número de pessoas escolheram ser enganado. Eles mesmos escolheram ser enganado. Dá a impressão, às vezes, até muito triste, não sei se poderia dizer, não quero afirmar, mas não sei se poderia dizer, que parece que nasceram para ser enganados, porque mesmo estando na frente da verdade, pessoas como eu, como o canal Bíblia em Foco, orientando para as pessoas, querendo abrir os olhos para as pessoas, não querem sair do erro. Então, isso não cabe a nós decidir como é que vai ser a sua vida, você que decide.
Estou só comentando porque a gente percebe. E muitas pessoas saíram, e porque no começo veio pessoas de várias placas denominacionais, e essas pessoas acharam que eu ia me moldar a alguma placa de igreja ou defender alguma placa. Não, de forma alguma. Eu vou defender o santo evangelho de Cristo. Independente de placa, o que está errado dentro de seja a igreja que for. Se eu não concordo e não condiz com a Bíblia, eu vou pregar contra esse tipo de aberração. Então não é que nós queremos formar novas doutrinas para o pastor Levi. O pastor Levi quer formar novas doutrinas, o pastor Levi quer doutrinar alguém. Não, eu simplesmente quero pregar para você aquilo que você já conhece. Você conhece de antemão a doutrina da palavra de Deus. Então não tem por que eu querer criar novas doutrinas ou aceitar novas doutrinas ou acrescentar ou diminuir ou tirar. Não, nós vamos pregar aquilo que sempre foi e que é a palavra de Deus, sem mudança, sem sombra de variações. Então, por que eu estou dando essa explicação, irmãos? Porque eu percebo muitas pessoas saírem dos comentários, outros vinham ali, comentavam contra, queriam evangelizar o próprio canal, queriam mudar a minha mentalidade, mudar a mentalidade das pessoas que verdadeiramente querem servir ao Senhor. E aí acabaram saindo fora, outros desigrejados contra o canal, outros já cheios de mentalidade, achando que eu vou concordar. Jamais vou concordar com erro, meus irmãos. Eu sirvo a Cristo há quase 3 décadas, acredito no poder de Deus dado à igreja, acredito na igreja verdadeira, que é a igreja dos fiéis remanescentes que existe dentro de qualquer placa, e acredito no poder da palavra. Então eu não sou uma pessoa que chegou trazendo um novo ensinamento, não sou um ateu, não sou um eclético, não sou um cético, não sou nada disso. Entendeu? E também não posso me tornar um prosélito de alguém, de forma alguma. Eu sou uma pessoa que acredita na palavra como ela é. Que fique bem claro. E aqueles que querem me seguir, siga a mim sabendo que eu não sou ninguém, que você segue a Cristo, Cristo estando na minha vida. Então não quero ser seguido. Eu sei que quem é seguido é porque é um mestre, um rabino, um apóstolo, um pastor. Então, ele tem seu seguidor. O que é seguidor? Seguidor é discípulo, matete, discípulo, seguidor. Então, quer me seguir? Me siga, mas ciente de que eu não sou ninguém. Ciente de que você tem que seguir Cristo que está na minha vida, que Ele é o maior. Nós somos todos humanos. Mas sim, com certeza, toda pessoa que prega a verdade, que vive a verdade, que tem uma história no Evangelho, sempre forma muitos seguidores. E se alguém quiser seguir o que eu prego, glória a Deus por isso. Agora, não estamos aqui para ter seguidor ou para... Claro que eu não sou hipócrita, quero ter muitos inscritos, mas quero se Deus quiser acrescentar. Não estou aqui desesperado por nada, meus irmãos. Tá certo? Queridos e amados irmãos, para o vídeo não ficar longo, essa introdução precisava falar para vocês, porque eu tenho sentido isso no canal. Quero pedir as orações de vocês em meu favor. Ore muito em meu favor. Não tem sido fácil, mas nunca foi fácil em 3 décadas. É óbvio que nunca vai, se para o tempo do fim não vai ser fácil, mas nós estamos aí vencendo com muitas debilidades e fraquezas e lutando por aquilo que nós queremos, que é o alvo, a nossa salvação. Então, amados, temos muito em mente para o ano que vem. Queremos pedir as orações de vocês, temos alguns projetos para o ano que vem, né? E pedimos a Deus, a direção de Deus, as orações em nosso favor, que vocês orem muito no meu favor. Se vocês sentirem de orar por mim, eu oro por vocês. Vamos unidos aí, vencendo as intempéries desta vida, tá certo? Quero falar sobre a AD Madureira, Assembleia de Deus Madureira e a sua convenção CONAMAD. E junto com ela anexo a Assembleia, a IEAD, Assembleia de Deus da Missão, que é a Assembleia de Deus regida como na presidência do pastor Wellington Bezerra Júnior, filho do pastor Wellington Bezerra da Costa, e da Assembleia de Deus Madureira, que tem a sua convenção denominada CONAMAD, que é dirigida pelo pastor Manuel Ferreira e pelo bispo Samuel Ferreira, ali do Brás. Bom, meus irmãos, o que eu quero falar, o foco da minha palavra hoje é sobre a Assembleia de Deus Madureira. E o tema é Assembleia de Deus Madureira reciclando. Reciclando o quê? Reciclando quem? Irmãos, de forma alguma me veio na mente de dizer reciclando lixo, porque se trata de humanos.
tá certo? Mas alguém pode ter em mente e pensar que é reciclando lixo. Eu não sei se alguém tem na mente que é chamar algum ser humano, algum obreiro, algum pastor de lixo. Eu não aceito esse tipo de linguagem. Mas as atitudes que tá nas pessoas até poderia ser chamado de lixo, tá certo? Então deixa eu dizer para vocês, a Assembleia de Deus Madureira, nos últimos meses, nos últimos anos, ela vem reciclando, querendo tentar melhorar aquilo que já não pode melhorar mais, ou tentar fazer um produto novo daquilo que já existia. Vocês estão entendendo? Reciclando o que já existe para trazer uma certa economia dentro do evangelho, mas é uma economia que não tem condições de ser trazida. Por exemplo, nós encontramos muitas pessoas sendo recebidas no seio da igreja Assembleia de Deus Madureira, principalmente em todo o Brasil, mas principalmente lá no Brás, pela pessoa do pastor Samuel Ferreira e do Manuel Ferreira. Nós sabemos de antemão que a Assembleia de Deus Madureira é uma igreja bastante liberal, mundana. Ela não tem uma história boa. Bom, a Assembleia de Deus Madureira se dividiu em torno de 1950, 1960, na pessoa do ex-militar Paulo Leivas Macalão, que vai aqui do Uruguaiana, aqui na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina e com o Uruguai, e vai dali jovem lá para o Rio de Janeiro, e lá ele começa já ambicionando um sonho grande. Ele, então, dá o primeiro passo na divisão da Assembleia de Deus da Missão para a Assembleia de Deus Madureira, lá no bairro Madureira, no Rio de Janeiro. Eles tocam essa primeira ênfase de trabalho, e dali se denomina e se deriva, então, a Assembleia de Deus Madureira. Por que Madureira? Porque foi fundado no bairro Madureira a primeira igreja, Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Então a Assembleia de Deus, de origem, ela já é uma divisão, a Madureira, da própria Assembleia de Deus da Missão, uma divisão. E alguém me contestou no outro vídeo que eu gravei, disse que eu não sei de história, que eu não sei nem contar história, porque essas pessoas ficam magoadas quando você fala a verdade. Eu posso até não estar contando nas suas palavras, na sua linguagem sábia, inteligente, mas que você queria que eu falasse bem, porque eu estou falando verdadeiramente, realmente o que é, debulhando a espiga e te mostrando a realidade. Então tem gente que fica magoado, ressentido, os doutores, os sábios. Mas é uma divisão, sim, senhoras e senhores, de uma igreja que não precisava ser dividida na época. Em 1950, 1960, então disseminou-se todas as divisões praticamente saindo de dentro da Assembleia dessas novas igrejas que existem hoje. Não precisava na época, mas o militar, o Paulo Leivas Macalão, achou que era necessário. Deu o primeiro pontapé. E a divisão oficializou-se por volta do ano 1980 e 1985. Aí se oficializou com essa Assembleia de Deus segmento, com o Manuel lá no Brás, e aí tocou-se então a nível de Brasil a Assembleia de Deus Madureira. Tá certo, meus irmãos? Que fique bem claro isso. Bom, o bispo Manuel Ferreira não tem uma história boa. Ele foi encontrado entre os grandes líderes, do grande líder do Reverendo Moon, da Igreja da Unificação do Reverendo Moon, na Coreia do Sul, entre um ritual de casamentos da Igreja do Reverendo Moon, que é bem denominada e conhecida como uma igreja maçônica com uma liderança completamente herética, que se enquadra no quadro de igrejas pseudo-cristãs, que são seitas e heresias. Uma igreja completamente herética, que eles têm a pessoa do Reverendo Moon como o próprio Cristo, o Messias libertador. E o Manuel Ferreira, para nossa desgraça, ou para nossa tristeza, ou para a desgraça deles e tristeza deles, se encontra lá no meio desta reunião maçônica, falando em nome da liderança do Evangelho no Brasil, lá na Coreia do Sul. Bom, mais recente agora, nessa última década, a Assembleia de Deus Madureira liberou em massa o divórcio entre a sua liderança e seus membros. A pessoa pode divorciar e casar de novo tranquilamente. Por isso vem esse meu assunto de hoje. A AD Madureira reciclando, recebendo todo tipo de obreiros, de cantores e pastores lá no Brás e no Brasil todo, recebendo esse tipo de pessoas. Por quê? Porque ela é uma igreja bem mais liberal que a Assembleia da Missão. Só que agora, nos últimos dias, as duas estão batendo de lado, estão andando paralelo, estão ficando as duas liberais ao extremo. Mas a Madureira sempre foi mais liberal
que a Assembleia de Deus da Missão. Vocês estão me entendendo? Então, meus amados irmãos, falo com conhecimento e não adianta espernear, bater pé e chorar e lamentar. O Napoleão Falcão é da Madureira, acho que da Paraíba, João Pessoa, naquela região lá mais extrema. O Napoleão Falcão, grande pregador gideonita, pregador a nível de Brasil, respeitado, todo mundo respeita, se dobra. Não me dobre, não respeito e não reconheço ministério de homem que se separa e casa de novo. Sinto muito. Poderia ser meu falecido pai, se tivesse em vida, fosse pastor e ele cometesse esse erro. Ah, você é santão, você é legalista, penso que você é fariseu, penso que você quiser. Para mim, casamento é uma lei divina que deve ser respeitada dentro da igreja. É uma coisa, é algo que se trata de caráter, de força, de perseverança, de sinceridade. Então o Napoleão Falcão largou a sua senhora, ficou 10, 12 anos longe dos palcos da vida, não vou dizer público, porque para mim eles pregam mais em palco, e depois ele volta, casou-se pela segunda vez com uma senhorita, uma jovem senhora lá, que a gente conhece, sabe? E voltou a pregar de novo aceito. Então o Napoleão é da Madureira, Abílio Santana é da Madureira, que acho que já está também divorciado e casado de novo. E aí vem a lista muito grande de pastores da Madureira. Bom, meus irmãos, venho falando há tempo de divórcio porque não concordo. E se alguém não concorda, dá um like gostoso embaixo e comenta. Pastor Paulo Marcelo, outro pregador gideonita, dali da região de Foz do Iguaçu, na divisa com o Paraguai, cidade de Leste, para ele se nasceu naquela região ali, também acabou separando, eu gravei um vídeo, e falando que foi porque falta de compatibilidade com a esposa e porque não tinha tempo para os dois para viajar muito. Desculpas esfarrapadas, esses pastores precisam criar vergonha na cara e parar com essas desculpas esfarrapadas, que isso é desculpa que não cola, meu irmão. Ora, a falta de tempo vai acabar um casamento, pelo amor de Deus. Eu estou casado há 25 anos, vou fechar agora nos próximos anos, aqui quase bodas de prata, e eu sei muito bem o que é casamento, então não vem com essa conversa. Então, e quase que foi para o Brás, para Madureira, mas acabou se unindo ao Agenor Duque, Paulo Marcelo. Uma desgraça, uma situação triste, uma desgraça cometida no meio do evangelho, alguém da Assembleia de Deus se divorciar e se reintegrar ao ministério do Agenor Duque. Bom, mas nosso assunto aqui não é esse, nosso é só para dar uma apimentada e uma embaçada naquilo que nós estamos falando. Então, os pastores que estão sendo reprovados dentro da Assembleia de Deus das demais igrejas estão se unindo à Assembleia de Deus Madureira, no Brás e no Brasil. E os bispos da igreja Madureira aceitam essas pessoas como para reciclar, porque na verdade são pessoas doentes, estragadas, que eles estão recebendo, que precisa ser reciclado. Bom, meus irmãos, uma das pessoas que a igreja Assembleia de Deus Madureira recebeu, que eu tenho informação ultimamente, se eu tiver errado, os irmãos me ajudem no comentário, que eu não sou, às vezes eu posso falhar, mas a Elaine Martins, a cantora que cantava na igreja da IUR, do Rio de Janeiro, que é a igreja do Assembleia de Deus, se não me falha a memória, do pastor Marcos Pereira, aquele pastor polêmico, que fechava as bocas, que fazia tudo, que teve preso e tudo. Bom, não quero nem entrar nessa questão, mas lá andava de roupão, um cocão, um coquezinho amarrado, nada contra o coque, respeito, admiro, quero que... se todos os irmãos pudessem ser assim, as irmãs mais velhas de coquinhas novas, tudo respeitando. Mas, o que quer dizer? De coque, roupão, pregando aquilo como um item de santidade, servindo ali, de repente... some de lá do Marcos Pereira, some daquela Assembleia de Deus do Rio de Janeiro e aparece com outra roupagem, cabelinho cortado, alisado, não usa mais o roupão de santidade, já começou a andar com as outras cantoras gospel aí, Lauriette, Cassiane e todas as cantoras dos aeroportos, com a Vanildo Bordieri, e de repente nada contra a Vanildo Bordieri, estou falando no sentido, aparece e já aparece com outra roupagem, congregando, recebida, segundo se sabe, na igreja Assembleia de Deus Madureira. Bom, aí nós encontramos o Canção e Louvor, dizem que estavam se desligando da igreja do José Ailton, da igreja Assembleia de Deus do Recife, vindo também congregar em São Paulo, Assembleia de Deus da Missão, ou mais precisamente na Madureira, não sei se oficializou. Aí depois vem o Samuel Mariano, aquele pastor polêmico que tirou pôster, aí praticamente nu da cintura para cima, se masturbando, foi provado, comprovado. Também foi rejeitado lá na Assembleia de Deus do José Ailton do Recife e vem congregar também na Assembleia de Deus Madureira
em São Paulo Brás. O que eu quero dizer com isso? Não que o José Ailton seja santo, não que ele não tenha um monte de coisa para responder, dinheiro que já surgiu e se jogou no ventilador na internet, mas no sentido da igreja, a igreja que ele cuidou é uma igreja boa, sadia, onde eles podiam congregar em paz, mas eles decidiram sair de lá, isso é decisão deles. Se eles saíssem, não pela questão que estão saindo, ninguém é contra alguém trocar de uma cidade para outra ou até mesmo de ministério. Mas em se tratando da Assembleia de Deus para a Assembleia de Deus Madureira, é uma diferença um pouco grande. E ainda que elas queiram andar paralela, ainda há uma diferença. Em se tratando daquela Assembleia de Deus do Recife, onde a Eliane de Oliveira nasceu e tantas outras cantoras têm nascido, muitas pessoas boas que cantam bastante têm nascido lá, outros pregadores. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, que é trocar a Assembleia de Deus de Recife pela Assembleia de Deus do Brás é uma troca que alguém tem que estar doente. Não no sentido de que a Assembleia de Deus do José Ailton seja uma igreja melhor que a outra, mas no sentido que os membros são mais crentes, são mais conservador, é uma igreja de um nível maior, tem um nível espiritual um pouco mais elevado, vocês entendem? Porque as coisas estranhas que o próprio líder José Ailton fez, isso ele vai responder para Deus, mas a igreja no geral, entenda o que eu quero dizer, você não é doente da cabeça, quem está me ouvindo é bem inteligente, use o raciocínio, no sentido de trocar da Assembleia de Deus do Recife para a Assembleia de Deus do Brás, alguma coisa está errada. Vocês estão entendendo? Porque está errado não no sentido de que ele não pode tomar a decisão de trocar de estado ou de placa denominacional de igreja. Está errado porque eles pecaram onde estão reprovados onde estão, não estão indo bem onde estão, então eles estão saindo para se esconder numa outra igreja. E essa igreja que está reciclando em massa pregadores e cantores gospel no Brasil, de braço aberto, querendo receber todos, e dependendo do problema que eles tiveram, é a Assembleia de Deus Madureira. Vocês entendem? É o Brás. Então o que está acontecendo? Ali no Brás tem várias igrejas, não é que eu estou contra a Assembleia de Deus Madureira, me entenda aqui. Eu sou contra essa atitude, pode ser em qualquer igreja que tiver no Brás. Essas atitudes errôneas dentro da igreja, de querer se esconder, não assumir seus problemas, não pedir perdão, não recorrer ao arrependimento. Isso para mim, eu não acredito que jurisdição de igreja ou distância perdoe pecado ou restaure alguém. As pessoas não têm mais sentimento de respeito com o verdadeiro evangelho. Se você caiu ali, você tem que se levantar ali. Você pode até sair daquela igreja para uma outra placa denominacional, mas você não pode sair caído, derrotado. Você tem que sair em paz. Vocês entendem o que eu quero dizer, meus irmãos? Se você entende raciocínio lógico e conhece a igreja, você está me entendendo perfeitamente. Bom, então veio Samuel Mariano, também para ali, e a lista é grande. Depois a gente sabe que após o Carvalho Júnior ser flagrado a nível de Brasil, que ele está brabo, quer processar todo mundo, não adianta fazer coisa errada, ser o líder espiritual de uma nação, pregar a verdade, defender a verdade, depois ficar irado, porque as pessoas estão gravando ou falando aquilo que é verdade. Então, eu sinto muito, senhor Carvalho Júnior. Eu defendo a verdade igual o senhor. Se um dia eu cair, eu não vou ficar bravo se alguém falar, o pastor Levi caiu. Até é bom que as pessoas saibam. Você entendeu? E eu vou recorrer ao arrependimento. Você entende? Eu não vou ficar bravo se alguém falar. Porque eu sigo e defendo e vou defender até o fim. Mas digamos que eu caia e fracasse, como qualquer outro. Eu vou ficar quieto. Porque não tem por que eu querer lutar contra a verdade. Não, pode ser eu quem for. Então tem pastores que se virou moda, a liderança não quer, eles querem ser diferente do membro, eles não querem se sujeitar a reconhecer seu erro. Bom, diz que lá onde ele está congregando, ele reconheceu, está sentado no banco, muito boa atitude, admiro demais, mas já devia ter feito antes de dar aquelas confusão. Então, é uma atitude muito boa de reconhecer, é um dos poucos que está sentado no banco, esperando um tempo cumprir. Mas vamos ver como é que volta. Tem que sentar no banco, cumprir o tempo e voltar com a esposa. Aí eu acredito de novo na sua pregação. Agora, se você sentar no banco, reconhecer que errou e depois voltar com outra esposa, não escuto mais a sua pregação. Você entende? Porque esse tipo de homem não tem moral para ensinar, não tem moral para pregar. Essa é a minha linha de raciocínio dentro da igreja. É o que eu aprendi, é o que eu vou seguir até o dia que Deus me der fôlego de vida nessa terra. Meus queridos e amados irmãos, então não para por aí. Tem o Carvalho Júnior, que também se sente mal lá em Betim, fica mal lá em Belo Horizonte, na Assembleia de Deus da Missão, também pede transferência para a Assembleia de Deus Madureira. Isso é o que se tem informação, irmãos. Tá certo? Me ajude. Então isso é o que a gente tem informação. Então por que eu digo que ela está reciclando? Porque, na verdade, isso é uma reciclagem. A D Madureira,
reciclando, recebendo pessoas doentes de tudo que é lugar. Aí são cantores pequenos que não entram na mídia, que são recebidos, pastores, mas estamos falando daqueles que marcam a nível de Brasil. Bom, meus irmãos, para nós encerrar, para vocês verem como são várias pessoas, para nós encerrar, eu quero falar de um grande pastor aqui do estado do Rio Grande do Sul. Um grande pastor. Eu sei que estou em rede nacional e mundial de computador, não estou nem aí. Não tenho esses camaradas que eu citei aqui que erram e passam para o povo, a nível de Brasil e de mundo, uma fachada ministerial, uma ideia ministerial, uma ideologia, um conjunto de doutrinas que eles abraçaram e depois traz as pessoas a nível de Brasil, tem que ser falado e você tem que ficar quieto. Não adianta você bater pé e querer espernear. Pelo amor de Deus, sinto muito. Aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Sapiranga, que é a segunda maior igreja do estado do Rio Grande do Sul, é Sapiranga. São as igrejas de Porto Alegre, Sapiranga e Palmeira das Missões, que são as maiores Assembleias de Deus da missão do estado do Rio Grande do Sul. Esse pastor, chamado Biratã Batista Job, era um grande conhecido de um grande amigo meu que partiu, que eu congreguei com ele 10 anos, o finado pastor Luiz Antônio, daquela época que congregava o pastor Luiz Antônio, Humberto Schmidt e o pastor Cláudio Silva, que hoje é missionário africano. Nessa época, o pastor Biratã dirigia a igreja Assembleia de Deus de Sapiranga. Bom, o que aconteceu? Ele cresceu de um minuto para o outro, assumiu Porto Alegre, que é a igreja mãe, a igreja aí onde pregava os antigos missionários, Gustavo Nordo, Nilo Starange, e aqueles pessoal mais antigo da Assembleia de Deus que fundou, que passou aqui pelo Rio Grande do Sul. Tem pastores aqui que conhecem muito melhor a história do que eu, tais como o pastor de Canoas, o Edgar Machado, e outros pastores. Só, claro, eles nunca vão falar na minha linguagem, porque na minha linguagem eu falo direto, reto e sem rodeios. Eles vão polir para dizer que tudo era mil maravilha e falar bem dos pastores. Mas eu estou falando sobre esse pastor, não dos patriarcas. Quem está entendendo? Eu só estou dizendo que esse pastor assumiu a igreja, que era cuidado e pastoreado pelos patriarcas, o Nilo Starange, o Gustavo Nordo, que atuou ali na região de Taquara, e também passou, talvez, nessa igreja de Porto Alegre, com certeza, ministrou por ali, porque eram líderes antigos da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, o pastor Biratã Batista Job, esse que eu quero falar, saiu da segunda maior igreja de Sapiranga e assumiu Porto Alegre, essa igreja dos patriarcas. Estava pastoreando Porto Alegre e liderando a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele que liderava aqui a convenção do estado ligada à CGADB, tá certo? Então o que aconteceu? Esse pastor, não adianta ficar nervoso, eu não sei como é que os membros da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul aceitaram isso com a maior naturalidade, baixaram a cabeça, não houve assim Porque hoje em dia acontece coisas tão terríveis dentro da igreja e ninguém se espanta. Eu fico preocupado que divórcio não espanta mais ninguém, escândalo terrível dentro da igreja não espanta mais ninguém, roubalheira não espanta mais ninguém, líderes comprando igreja, dando 1.000, 2.000, 3.000 na convenção para pegar as igrejas maiores no estado, pastores, não espanta mais ninguém, é roubo, é tomacada lá, é tudo que é tipo de sujeira dentro dessas igrejas, que nem eu passei, Assembleia de Deus, Deus é Amor, tem essas compras de cargo, e nunca ninguém se espanta, ninguém fala nada, fica tudo debaixo dos panos isso. Então esse pastor Biratã, veio acontecer aqui no estado do Rio Grande do Sul, que liderando a convenção e a igreja sede do estado do Rio Grande do Sul, situada em Porto Alegre, ele veio a ser descoberto que estava em adultério. Bom, ele veio trair a sua senhora, que era a esposa da sua mocidade, que trabalhou a vida toda do lado dele, que lutou com ele. E no final da história, já velho, quase 60 anos, ele vem trair a esposa. E ele vem trair a esposa com uma mulher nova, uma jovem senhora ali da região da Grande Porto Alegre, daquela cidade circunvizinha. Bom, eu não quero entrar em detalhes para não entrar polemicamente muito fundo aqui, mas o que acontece? Veio a ser pego em adultério e estava já desufruindo do corpo da jovem senhora há bastante tempo. Aí a coisa tentou se enfiar para debaixo, porque a Assembleia de Deus, a primeira coisa que acontece, seja membro pequeno, grande, ou qualquer assunto, eles não tratam, eles enfiam para baixo do tapete. Se conseguem enfiar e ficar guardada 7 chaves, amém. Se explodir, eles tentam tratar de todo jeito e dar uma volta, eles vão tentando de todo jeito a esconder o que aconteceu. Como o caso foi muito exposto e era polêmico, porque ele era grande líder aqui do estado do Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Não teve como guardar. Bom, mas já tinha um grupo de pessoas que já tinham sido anteriormente, líder da convenção,
por votação, que também queria derrubar ele. Então, ficou fácil do outro grupo chegar, porque aí não chega para curar, chega mais é para expor, mas expor não para curar, expor para tirar, para assumir o lugar da pessoa que está ali. Então, foi decidido, vai daqui, vai de lá, foi descoberto o adultério, deu a separação, o divórcio com a senhora dele, aderiu a essa jovem senhorita e ficou aquele impasse, aquela decisão. Bom, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que foi daqui, dali, vira e mexe, acabar arrumando um lugar para ele em São Paulo, segundo a gente sabe, na Assembleia de Deus Madureira. Foi apoiado pelo pessoal do Bispo Manuel Ferreira, esse grande líder do Estado do Rio Grande do Sul, da Assembleia de Deus, líder da Convenção do Estado e da Missão, da Assembleia de Deus da Missão aqui no Rio Grande, foi congregar lá na Madureira, no Brás, foi, pasmo, jubilado daqui. Não, ele adulterou, ele escandalizou, ele destruiu com a mente de muitos assembleanos, que só que assembleano parece que tapado e gosta do pecado. Sinto muito você que me ouve. Sinto muito, não quer concordar, problema seu. Não vai me constranger em nada. Os membros da Assembleia de Deus não têm voz ativa e não se levantam contra o pecado. Aceita o pecado, aplaude o pecado, ovaciona o pecado e anda de braço dado com essas pessoas. É muito poucos o remanescente dentro da Assembleia de Deus que se anoja, que sente náusea dessa situação. É um número muito pequeno que está sendo oprimido, mas tem um número de homens e mulheres de Deus dentro da Assembleia de Deus, com toda certeza. De pastores e membros. Então, meus queridos e amados irmãos, o que acontece? Ele sai daqui jubilado e vai pastorear em São Paulo, outra Assembleia de Deus Madureira, e com certeza ganhar outro salário lá. Com certeza, pelo que... Isso aqui não posso afirmar, mas com certeza ele está ganhando daqui e ganhando de lá. Com certeza, porque esses homens, eles não fazem acerto para saírem perdendo de forma alguma. Bom, o que eu quero dizer? Casou com a jovem senhorita, deixou a sua esposa da sua mocidade destruída e lacerada aqui. Imagina o coração de uma mulher que não... Porque a mulher não quer separar, não. Isso é esses caras que fazem. Imagina o coração da esposa que ficou aqui e agora pastoreando lá com a jovem senhorita. E o que tem de mulher dentro das igrejas, interesseira, mulheres que não tem nada de crente, são mulheres... Aí você vai dizer, mas o que tem, irmão Levi? A igreja virou uma empresa, então nada mais do que mulheres ambiciosas da igreja lidando com uma empresa. Pode até ser que teu raciocínio tenha razão, mas a igreja, além de alguém pensar que a empresa, continua sendo igreja. Eles vão dar conta, um por um, no dia do juízo, se eles estão tratando a igreja como uma empresa. Mas a igreja não é empresa. Então entenda uma coisa, mulheres ambiciosas que fazem da igreja uma empresa, ficam do lado desses camaradas porque tem dinheiro, vai ter uma vida de luxo, sapatos, roupas, vestido, porque eu sei que é uma vida de pastor presidente, eu sei porque eu vivi no meio deles em vários ministérios. Então para mim não vem com conversa. Não, senhoras e senhores, não sou contra também um pastor viver bem, ganhar um salário digno da igreja. Não sou contra. Eu sou contra tudo que foge daquilo que está denominado e certo pela palavra. Bom, meus irmãos, para nós resumir e terminar para não ficar longo demais. Já ficou longo. Por isso que eu não posso nem dar uma introdução sobre as minhas coisas, sobre o que eu penso com vocês, porque os vídeos já vão se estender e ficar longo demais. E dizem, segundo as pesquisas, que as pessoas não gostam de ouvir vídeos com mais de 15 minutos. É 10, 15. Mas eu sinto muito, quem está no canal Bíblia em Foco vai ter que ouvir, porque às vezes passa. Meus amados, então foi pastorear lá essa igreja com essa jovem senhora, com certeza jubilado daqui, ganhando um novo salário lá. Continuou tudo como estava, colocaram tudo para baixo dos panos. A igreja do Rio Grande do Sul não se levantou assim em massa de exigir da liderança o que está acontecendo com o divórcio entre líderes e entre membros. E a igreja tem se tornado uma igreja de divorciado com toda certeza. Se você entrar na Assembleia de Deus da Missão, é normal, tem lugares que você encontra várias e várias pessoas divorciadas e casadas de novo dentro da congregação. Tem outros que é menos, aí vai muito do pastor. Mas em todas está completamente liberado o divórcio. Acho que acredito que uma que outra é capaz de ter um pastor que ainda nesse Brasil defende e não aceita nenhuma pessoa divorciada na comunhão. Mas isso aí, acho que se existia uma, duas, é uma raridade. Mas em número, em via de regra, no geral, todas aderiram ao divórcio. E a Madureira nem se fala. A Madureira tem uma história que vem de uma história de divórcio. Se você abrir o Google, você vai ver. Os pastores da Madureira, se eu me falha a memória, aquele lá de São Paulo, não sei se é o Abner ou o Joab, é um deles que é da Madureira, um grande pastor também, apoiando divórcio, e segue a lista, tá certo, meus irmãos? Então esse era meu vídeo. A de Madureira
reciclando e recebendo pessoas doentes de outras igrejas, principalmente da Assembleia de Deus da Missão, e integrando no quadro de obreiro. Como pode essas pessoas que eu acabei de falar pastorear alguém? Sem ser curado, sem ser tratado, se não voltar com a própria esposa, não pode estar pastoreando, né? Mas é uma jogada, porque as pessoas estão preocupadas. Por que eles trocam de cidade? Porque estão preocupados com o seu ministério, com o seu dinheiro, com a sua renda, não estão preocupados com almas. E sobre o que eu lhe falei aqui, todas as coisas que eu falei aqui são reais e verdadeiras, de cunho verdadeiro. Então é inaceitável, irmãos, que uma igreja aceite uma liderança fazer e agir assim e sair ileso. Pessoas que cometem as atrocidades que eu falei aqui, não todos, mas alguns devem ser tratados e alguns devem ser até encostados. De forma alguma pode continuar fazendo a obra do Senhor. Mas se mulheres interesseiras e homens interesseiros têm feito da igreja, escuta isso que eu vou dizer para vocês, têm feito da igreja uma empresa, naquele dia, meus irmãos, naquele dia vão prestar conta um por um diante de Deus daquilo que fizeram com a igreja de Deus. Porque querendo nós, ou deixando de querer, ou chamando a igreja de empresa, ou deixando de chamar, igreja continua sendo a igreja. E Cristo não vai olhar e entender como nós entendemos. É a empresa do Edir Macedo, é a empresa do Samuel Ferreira, é a empresa do missionário Davi Miranda, é a empresa do Ademar Lacerda, é a empresa do Alexandre da Rosa, é a empresa do Humberto Schmidt, é a empresa do fulano, é a empresa do Júlio César, é a empresa do Hélio Bezerra, do Valdomiro Santiago, do Agenor Duque, é a empresa do fulano, do ciclano. Deus não vai querer saber disso. Deus vai tratar como igreja e vai discipliná-los a todos, um por um, grandes e pequenos, um por um, naquilo que se tange e se trata de igreja. Então a igreja não é brincadeira. Tem gente brincando com a igreja, tem gente brincando com Cristo, tem gente brincando com o evangelho. Cuidado, irmãos, que muitos já se tornaram céticos, outros se tornaram desigrejados, outros estão com a sua fé morta, outros estão frustrados ministerialmente, porque viram, claro, tem muitos que têm que estar frustrados. E aí vem esses pregador boca de fronha, esses cantor mentirosos, esses pastor presidente que estão montados no alazão da razão e vivem por dinheiro, dizer que tu é um frustrado, você está me tratando assim porque teu ministério acabou. Não, o ministério dele não acabou porque ele é frustrado porque vocês detonaram com o ministério de milhares de pessoas a nível de Brasil e de mundo. E vocês vão prestar conta dos frustrados, dos desigrejados, dos céticos, de todas as pessoas que deixaram de crer e acreditar por causa de vocês. Porque há um número em massa que está abandonando o evangelho por causa dos escândalos. Serão julgados também naquele dia, porque quem está enraizado na palavra, lembra-se do que Cristo falou, que nos últimos dias se levantariam falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores e falsos cristos, e enganariam a muitos, se possível fosse até os escolhidos. Então fica em Cristo, porque em Cristo tu não vai ser enganado. Fica em Cristo, porque em Cristo tu não vai ser confundido. Eu tenho dito no canal, é um refrão da minha fala, fica em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados. Jesus falou, é inevitável que haja escândalos, e aí no tempo do fim haverá em massa, em alta escala. Mas ai daquele por quem vier os escândalos. E ai, no original é grito de dor. Você entendendo? Quando Isaías gritou, entrou na revelação, que ali que é a revelação, porque o que se fala de revelação hoje em dia não é revelação. Vamos dizer, você é contra a revelação. Opa, peraí, eu creio que Deus nos dá revelação e podemos passar uma revelação a alguém, mas não creio no dom de revelação, porque dom de revelação não existe. Vocês entendem? O dom de profecia existe, o de revelação não existe. Mas recebemos revelações? Recebemos revelações. Você viu como tem que ter base bíblica? Agora não podemos tornar isso em dom e usar isso na prática dentro da igreja. Já foi falado em outros vídeos. Mas então, ele tem uma revelação. Ai do ciclano, ai do beltrano, ai do fulano. Aí de repente ele dá um berro e diz, ai de mim. Ai de mim por quê? Porque eu vou perecendo. Porque habito e vivo e ando e convivo entre um povo que é um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram e contemplaram a glória do Senhor.
Então, quando ele olhou para dentro dele, ele parou de olhar para os outros, viu a sua miséria, viu o estado da glória onde ele estava envolvido, que era na glória de Deus, e aí ele diz, ai de vocês e ai de mim. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, ai é grito de dor. E ai daqueles por quem vier o escândalo. Fica em Cristo, para o vídeo não ficar longo. Em Cristo jamais seremos enganados. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.